que é uma coisa que nós vamos ver também em relação ao Natal, é o seguinte. Então, voltando ao nosso tema. O Natal, então, ele é introduzido somente no século V, né? Como uma festa romana, é uma festividade romana, em honra ao nascimento do deus do sol, que é o Sol Invictus. Esse deus já era cultivado nas Saturnálias, que em algum momento de Roma as Saturnálias eram misturadas com uma bacanal, porque assim como nós temos o Carnaval, né, as Saturnálias abriam um outro período, né? Então essa festividade no Império Romano antecede. Ora, e aqui existe uma situação muito interessante em relação também a essa data que hoje nós comemoramos, que é o 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Cristo. Até hoje, alguns padres e alguns pastores, a gente encontra isso, é só fazer uma pesquisa breve assim pela internet que os nossos ouvintes vão encontrar. Há até hoje alguns padres e alguns pastores que inclusive não recomendam a celebração do Natal. Não só não recomendam, como proíbem, exatamente porque ela é uma festa pagã e que nenhuma relação tem com o cristianismo. Porque, biblicamente, não há nenhuma data do nascimento de Cristo. Ou, se existe a data, ele não pode ter nascido em 25 de dezembro. Né? Por quê? Eu já entro nisso aqui. A gente encontra essa passagem em Lucas, no versículo 2, capítulo 8. Então, o cristianismo fala da morte. O cristianismo cultua a morte e a ressurreição, que é uma ressurreição vitoriosa, já como Salvador, e fala, aí dentro de um aspecto escatológico, num retorno, né, na próxima vinda, numa mensagem salvífica, mas ele não fala no nascimento, em nenhum momento. É interessante isso, né, porque Maria é concebida pelo Espírito Santo, o anjo Gabriel aparece para ela, entretanto, não há data do nascimento. Então, e os padres e os pastores, alguns afirmam que Jesus não nasce em 25 de dezembro, exatamente por conta dessa passagem de Lucas. Eu vou ler aqui a passagem, que é muito rapidinho. Abre aspas, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isso foi quando Jesus nasceu. Lucas se refere a isso. Ora, a data de 25 de dezembro, na Judéia, durante o mês de dezembro, o que acontece? Os pastores tiram os rebanhos dos campos em meados de outubro, ainda mais à noite. Por quê? Para protegê-los do inverno, porque dezembro é inverno. É um tempo muito frio e de muitas chuvas, né? Então, se o 25 de dezembro é inverno e é época de chuva, torna impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante um tempo frio e chuvoso. Também é pouco provável que tivesse havido um recenseamento, como aquele recenseamento de Herodes, né, que também é convocado por uma época de chuva e de frio, como cita Lucas também no capítulo 2, versículo 1. Né? Então, alguns indivíduos como Adam Clarke, por exemplo, fazem essa observação, esse tipo de comentário, em que não é possível isso. Estou citando um autor, há outros que falam. Então, essa data de 25 de dezembro, efetivamente, ele está na manjedoura, aquela história toda, né? Ora, se de fato ele não nasce em 25 de dezembro, como é que essa festa é introduzida na Igreja Romana? Eis a questão. Né? Então não se pode determinar com precisão até que ponto a data de 25 de dezembro teve origem na festa pagã da Brumália, que também é 25 de dezembro. A Brumália era seguida da Saturnália, né? Desculpe, a Saturnália antecedia a Brumália. Isso. A Saturnália ia de 17 a 24 de dezembro. E depois vinha a Brumália, 25 de dezembro. Né? E essas festas, elas se juntavam, todas elas comemoravam o nascimento do Deus do Sol,
do Sol Invictus, que no dia mais curto do ano, que era exatamente o 25. Então, as festividades pagãs da Saturnália e da Brumália, elas eram festividades profundamente arraigadas nos costumes populares do Império Romano, né? Porque o cristianismo vai tratar depois Roma como sendo pagã. E foi muito difícil, não só difícil, como parece ter sido impossível de fato, suprimir as festividades tanto da Saturnália quanto da Brumália. E em razão disso, dentro do contexto romano, o 25 de dezembro é comemorado por conta disso, né? Então essas festas agradavam os cristãos também, porque a gente tem que lembrar que os cristãos romanos, que quem não era judeu converteu-se ao cristianismo, mas nasceu dentro daquele contexto, né? Então essas festas, e por conseguinte as famílias comemoravam. Essas festas agradavam de tal forma os cristãos daquela época que, de certa forma, eles viam com simpatia e tinham uma desculpa para continuar celebrando, né? Sem grandes mudanças no espírito, sem grandes observâncias, sem grandes restrições, etc. Tal. Tanto é que houve pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo que protestaram veementemente contra as Saturnálias e as Brumálias, porque segundo eles era algo semelhante ao carnaval hoje no Brasil, né? Uhum. Você tem uma frivolidade indecorosa, uhum, e fizeram coincidir essa frivolidade, esse período de bacanal, com o nascimento de Cristo, né? E os cristãos da Mesopotâmia também acusavam os cristãos por aceitarem essa festividade pagã, né? Felipe? Pode falar, filho, pode falar. Pode falar? Pode. Eu estou aqui ouvindo. Tá bem. Então, nós temos que ter isso em mente, que o mundo romano tinha sido pagão até o século IV, né? Portanto, o Constantino, por exemplo, quando ele sob a influência do maniqueísmo, o maniqueísmo é uma tradição que identificava o Filho de Deus com o Sol. Então o Constantino, embora tivesse assumido, ainda mais com a mãe dele, que é Helena, que é uma das pessoas que tem uma grande influência sobre Constantino, embora ele tivesse assumido a influência do maniqueísmo, comemorando o nascimento do Sol Invicto, eles levam para o século IV, para os cristãos, essa conversão e adapta a festa do 25 de dezembro, que é exatamente o dia do nascimento do Deus do Sol, e dá o título de dia do Natal, do nascimento do Natal do Filho de Deus. Então isso de certa forma está bem documentado, essa mutação, né, que acontece no período romano. Agora, a crítica que ainda hoje paira sobre o Natal no mundo ocidental é porque, por exemplo, eu posso falar que um dinossauro é um papagaio, mas um dinossauro não é um papagaio. Então, na verdade, o que fez foi dizer: Cristo nasceu no dia 25. Não nasceu. Não há, até hoje, parece que nenhuma documentação que comprove isso. Bem, tem essa citação que você falou. Se por acaso os pastores retiram em outubro as suas ovelhas do pasto, ou seja, do tempo, né? Então não tem como haver essa citação, né? Não tem como. Não tem como. Alguns autores vão pegar, porque isso está em Lucas 2,8, né? Então, a partir, a Enciclopédia Britânica coloca que a partir do ano de 354 é que os latinos mudam a data de 6 de janeiro para 25 de dezembro. E porque, além de tudo, tem uma outra festa, que é a festa de Mitra, né? Porque as Saturnálias, as Brumálias e as festividades mitraicas, todas elas coincidiam. Então, quem comemorava isso? Os sírios, os armênios, os mesopotâmios, os egípcios, todos aqueles indivíduos que tempos depois, aqueles povos que tempos depois foram considerados idólatras, adoradores do sol, etc. tal. E a data de 6 de dezembro, na tradição cristã, passa a ser a data
dos reis magos. Mas aqui você veja, até nisso existe uma incongruência brutal, porque, ora, os reis magos chegam exatamente, praticamente no dia que ele nasce, não é? Exatamente. Mas comemora-se os reis magos no dia 6 de janeiro. Então, como é que comemora-se no dia 6 se no dia 25 ele nasceu? Exatamente. Então existe aí essa questão relativa à data. Bem, tem também a distância, não sei, como eu te falei, né? Eu frequentei o seminário por 2 anos, né? E então a desculpa que se dá, é que a distância fez com que demorasse todo esse tempo para os reis magos chegarem. Eles foram seguindo pela estrela, né? Então essa é a resposta que nos é dada, né, sobre esse acontecimento. Pois é, mas aí de fato preciso a gente contextualizar, seja como for. Curiosamente existe uma coincidência, né, do 25 de dezembro, não só na tradição cristã, e depois é incorporado, a gente já tem 1500 anos dessa tradição, né? Bem como, mas antecede essa tradição outras tradições, e é isso que a gente tem que ter em conta. E o Natal era também uma das principais tradições da Babilônia. A Babilônia foi fundada por Nimrod. Nimrod é neto de Cã, que é filho de Noé. E o nome de Nimrod deriva da palavra Marad, que significa rebelar, né? Nimrod então cria um sistema muito interessante. E também aqui alguns pastores e alguns padres dizem que Nimrod é um pervertido, porque ele se casa com a própria mãe, que é Semíramis. Semíramis é a rainha famosa que cria os jardins suspensos da Babilônia, né? Então ele é morto prematuramente. A mãe, esposa dele, esse mito é o mesmo mito de certa forma de Urano com Gaia, né? Na mitologia grega, porque Gaia pare a si mesma por partenogênese, dá origem a Uranus. Ele e ela têm 12 filhos, 6 titãs e 6 titânidas, né? E a partir disso desenrola-se a mitologia e todo o universo da mitologia grega. Então as mitologias todas estão repletas desse tipo de casamento. Aliás, antigamente essa coisa não existia. Os faraós casavam com as irmãs, né? Então, para manter a dinastia, isso é um hábito muito comum, né? Mas Nimrod, no caso, é morto prematuramente. E a mãe dele, Semíramis, que é a esposa consorte, né, cria, a partir da morte de Nimrod, a doutrina da reencarnação, né? E o filho dela, Tamuz, é aquele que a cada aniversário, a cada Natal, que é o nascimento, então, a partir disso, Nimrod deseja receber presentes em uma árvore. E aqui está a origem, digamos, da árvore de Natal na Babilônia. É interessante isso. É Nimrod porque o cristianismo, por exemplo, não gosta de árvore. Não. Né? Não. O cristianismo não tem árvore, em nenhum momento. A tradição cristã, quase que pagã, que Portugal tem, por exemplo, ligada a Nossa Senhora, tem a árvore seca, que está no convento de Cristo, e que acompanha toda a história de Portugal. Certo. É o mito da árvore seca ligada a Nossa Senhora da Conceição, né? Então, mas é preciso nós lembrarmos isso também, que a ideia de árvore não está presente na tradição cristã romana. Os judeus têm uma árvore, que é a árvore da vida, embora no Gênesis nós temos a presença de 2 árvores, né? A árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento. E Adão e Eva não podem tocar na árvore do conhecimento. Eles não podem comer daquele fruto. Quando come do fruto, há a expulsão do paraíso. Então essa ideia de árvore também não é algo respeitante a esse contexto. Ora, quando, a partir desse momento, Semíramis se converte na rainha do céu, né? E Nimrod, cultuado sob nomes diversos, se torna o filho divino do céu. E essa tradição
de culto na Babilônia, Nimrod ele adquire quase que uma característica de um Messias, porque ele é filho de Baal, que é o do Deus Sol, né? Quando essa junção da mãe e do filho no sistema babilônico, né, Semíramis e Nimrod, encarnado no filho dele como Tamuz, porque Nimrod encarna, como a primeira pessoa encarna na segunda, né, eles se convertem em objetos de veneração. Então essa veneração, na tradição cristã também, nós temos a ideia da Madone do Filho, da Theotokos, né, da Mariologia, ou da Mariolatria, porque pela ideia da Virgem do Theotokos, nós conversamos sobre isso no programa da Rússia, né? Isso. Aquilo que faz com que a figura do Cristo seja importante é exatamente, entre outras coisas, exatamente porque ele é filho de uma virgem. Porque se a mãe não fosse virgem, ele não poderia ser filho de Deus. Então, nos séculos IV e V, os pagãos, chamados pagãos do mundo romano, eles vão se converter, de certa forma, em massa ao cristianismo. E o que acontece? Eles levam consigo essas crenças antigas, esses costumes, e vão popularizando. Você quer ver um outro hábito dessa época? Eram os cartões de Natal. E as decorações e cenas de presépio, né? Por exemplo, havia um hábito ligado a Baco, né, em que era colocado na árvore, a árvore era toda enfeitada, e colocavam-se máscaras de Baco ou de Mitra na árvore de Natal. Então, a origem da árvore de Natal é uma apostasia. Ela é um culto completamente pagão que penetra dentro do cristianismo. Né? O Gandra tá entrando aí. Tá. Eu tô chamando eu. Um outro costume pagão: a guirlanda, as velas e o Papai Noel. A guirlanda é um elemento altamente utilizado. Por exemplo, o que é a guirlanda? Ela é uma coroa verde, adornada de fitas, de bolas coloridas, atualmente de pássaros, enfim, ela vai adquirindo, né? E ela enfeita ou enfeitava as portas dos lares. Isso é um hábito eminentemente pagão. Ele remonta aos costumes de adornar os edifícios, especificamente os edifícios e os lugares de adoração para a celebração das festividades do Natal. Então, a árvore de Natal, a gente encontra essa árvore adornada no Egito, na Babilônia, e é anterior à era cristã. E também nós encontramos isso num contexto grego. As velas, que também é um símbolo tradicional do Natal, aqui já não estou dizendo vela vermelha, né? Porque hoje para nós a vela vermelha. Mas a vela é também uma tradição pagã. Por quê? Porque elas eram acesas se acendiam para reanimar o Deus Sol, o Sol invicto. Porque quando o Deus Sol, quando ele se extingue, né, ou ele morre para dar lugar à noite, as velas eram acesas para dentro dessa situação de ocaso do Sol reanimar. Então é uma forma de estimular o Deus do Sol, né? E até hoje nós temos isso. Sempre que a gente tem o hábito de acender uma vela, ou nós vamos fazer um pedido, ou vai fazer uma oferenda, né? É sempre alguma coisa de reanimação, nunca é algo ligado a um apagar das luzes. O Papai Noel, aí, claro, é uma coisa mais recente, mas em alguns momentos, algumas tradições baseiam a lenda dele em São Nicolau, né, que é um bispo católico do século V. São Nicolau é o bispo de Mira, e ele é um santo que é muito venerado, tanto pelos gregos quanto pelos latinos, também no dia 6 de dezembro. É interessante isso. Não, inclusive, tem muitos pesquisadores e muitos estudiosos que realmente eles fixam a origem da festa natalina de São Nicolau. Exato. Então, a gente já tem aqui todos os elementos, né? A troca de presentes, que é uma outra coisa
clássica no Natal, né? A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal na Babilônia, como da Saturnália. Né? E isso está demonstrado claramente no Conselho de Tertuliano. Então, Tertuliano, inclusive, recomendava isso. O costume de trocar presentes com amigos e parentes durante a época do Natal absolutamente não tem nada a ver com o contexto cristão. Né? Então, é interessante a gente perceber que todas essas coisas, né, tão antigas, como é que elas conseguiram permanecer ao longo do tempo, evidentemente travestido de uma outra roupagem. Né? Você vê que os reis magos, quando entram, né, na casa e acham um menino com Maria, eles prostam, adoram e abrem os seus tesouros e oferecem-lhe 3 dádivas específicas, que é o ouro, o incenso e a mirra. E até hoje, quando a gente oferece presente para alguém que a gente gosta. Né? Mas nós temos que entender que o contexto cristão não menciona isso. No Oriente não se costuma, por exemplo, entrar na presença de reis ou de pessoas importantes com as mãos vazias. E esse costume ocorre com frequência no Velho Testamento. Você sempre, quando está diante do rei ou diante de Deus, você oferece alguma coisa. Né? Dificilmente há uma troca de presentes. Então, essa é uma das razões, inclusive, talvez mais por esse contexto do Antigo Testamento, né? Embora a tradição romana vá valorizar o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você presenteia sim os indivíduos mais honrados e mais poderosos. Mas isso é algo que vai existir, mas ele não vai existir no conceito do cristianismo. Que a gente tem que lembrar também que o contexto do Antigo Testamento é um contexto judeu, ele não é cristão. Né? Então, de fato, o cristianismo vai assimilando determinados conceitos e contextos que vai absorvendo, né? Isso é uma situação muito interessante, porque demonstra aquilo que a gente estava falando no início do programa, uma situação intercultural. Você tem culturas que dialogam, mesmo que esse diálogo a princípio seja um tanto quanto polêmico, né? Mas evidentemente muitas coisas não se perdem exatamente por conta dessa assimilação que alguns julgarão ser um sincretismo, né? Mas eu acho que realmente vão se adaptando às situações à medida ao longo do tempo, sabe? Porque o Natal de hoje não é o Natal de ontem. Não é? Então eu acho que realmente foram se adaptando, né? Foram se adaptando às conveniências, às datas, e o Natal não saiu à regra, né? Exato. Então é curioso assim, nós estamos na Babilônia sem saber. É isso, exatamente. Nossa, é interessante porque a gente comemora, é uma festa, e hoje cada dia mais, né? O mundo inteiro comemora o Natal, isso virou uma febre, né? Uma febre sem tamanho. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, se celebra todo ano, a cidade específica, a prefeitura faz festas monumentais, né? Tem a árvore da lagoa, que é acendida, a maior árvore de Natal do mundo. Então, o Natal, a palavra Natal, hoje, ela está presente na China, está presente no Japão. É interessante como esse mito, né, essa tradição pagã, se disseminou para o mundo de uma forma feroz. Independente de ideologia. Mas que liga tudo ligado também à importância do consumismo, né? Então, quer dizer, hoje a pessoa se lembra mais do shopping, do presente, do que da igreja, né? Com certeza. Entendeu? Com certeza. Ela visita bem mais shoppings e lojas do que propriamente a igreja, né? E a própria introdução do Papai Noel nesse contexto, porque alguns anos atrás, quando tinha o Natal, até as famílias tinham um hábito, né? Muitas famílias acompanhavam a missa do galo. Exatamente. Que acontece à meia-noite. Exatamente. E que é um ritual muito bonito.
Uhum. Então havia o hábito das famílias mais tradicionais, ou mesmo as mais simples, num determinado momento, fossem elas católicas, cristãs ou não, tinham um momento de reclusão. E outra coisa, antigamente só se ceava depois da missa do galo. Só ceava depois da missa do galo. Isso, na missa do galo, e depois então chegava-se em casa, juntava a família, todo mundo, os amigos mais próximos, né, se juntavam e então ceiavam, né? Hoje isso já passou, mas que ainda tem muita gente que, muito embora não vá na missa do galo, sai às 6 da meia-noite, né? Então, quer dizer, são coisas que estão incorporadas na própria pessoa, são coisas que nascem com a própria pessoa e vão se perpetuando, né? Exato. Mas é interessante a gente saber que a gente tem esse mosaico, né, de tradições incorporadas ao cristianismo, porque historicamente esses indícios da comemoração dessa festa litúrgica cronologicamente a partir de, sei lá, 354, alguma coisa assim, quando começa em Roma, né? E essa comemoração de 25 de dezembro depois ela é importada para o Oriente, em Antioquia, por exemplo, por João Crisóstomo, né? Os próprios padres, posteriormente, que combatiam, depois importam para as igrejas, né? No ano 350, por exemplo, o Papa Júlio I levou a cabo uma investigação absolutamente pormenorizada, e é ele que proclama o dia 25 de dezembro como data oficial do nascimento de Cristo. E Justiniano, o imperador Justiniano, quase 2 séculos depois, em 500 e tanto, ele declara o 25 de dezembro um feriado nacional, né? Então esses adventos, você veja, aí nós, 500 na época do Justiniano, nós já estamos no século VI, né? Então já se passaram quase que 600 anos, é muito tempo. Isso né, para essa festividade de fato se tornar católica. E todos esses elementos, o madeiro, a troca de presentes, o banquete, enfim, esse estado de alegria. Depois, na Idade Média, por exemplo, já há uma modificação, que o Natal aqui, com Justiniano, ele declara isso como um feriado, né? Acontecia uma situação muito, muito interessante em relação à celebração do Natal dentro dos pagãos, porque exatamente na época da Saturnália, os patrícios e os plebeus e os escravos trocavam de lugares nesse período, né? Era um período de interregno em que as classes sociais eram invertidas. Então o patrão passava a servir o seu senhor, o seu escravo, e o escravo era o patrão. E essa vem a ser também uma das razões pelas quais o Justiniano coloca isso, declara isso como um feriado nacional. De certa forma ele recupera essa comemoração da Saturnália, muito antiga, né? É interessante por que razão ele vai fazer isso quase 600 anos depois. E muito tardiamente mesmo, esse festival, na Idade Média, por exemplo, o Natal, ele tem quase que um estado de carnaval, na Idade Média. Depois, ele passa a ser um feriado orientado para a família, né? E, posteriormente, ele vai ser centrado na criança. Aí, quando é introduzido na reforma do século XIX. Então, é interessante. Mas, dentro da cristandade protestante, por exemplo, não sei se ainda hoje é assim, mas era assim, o Natal é uma data pagã, ou é uma data antibíblica, né? Portanto, é curioso essa situação, né? Já em Roma a gente tem, então voltando só para os nossos ouvintes entenderem bem esse percurso, em Roma
a gente tem o culto a Baco, que é o deus do vinho e dos prazeres. Está perfeitamente presente nas Saturnálias. Né? Na Idade Média, o Natal torna-se praticamente um carnaval. Por volta por exemplo, do século XII, vai inclusive se criar a tradição de pendurar um pinheiro no teto das casas, virado de cabeça para baixo, como símbolo da festa cristã. Ora, você veja, é uma inversão total, né? Você pegar um pinheiro, até hoje ninguém nunca fez isso, pegar um pinheiro e pendurar de cabeça para baixo, né? Mas eu, por exemplo, já vi algumas fotos de comemorações na Europa, de castelos, tal, em que o pinheiro virou uma luminária. Ele está de cabeça para baixo, né? Mas ele não é uma árvore de Natal, mas ele virou um tipo de luminária nessa época. Na Idade Média eles faziam isso, eles viravam ele de ponta cabeça como símbolo da fé cristã. É interessante isso, né? Os protestantes não, os protestantes vão ter uma reserva muito grande disso, porque a figura triangular do pinheiro é uma figura muito popular na Santíssima Trindade, mas na Alemanha. No cristianismo romano, não. Então, a árvore de Natal, hoje, que a gente adota como pinheiro, né? Ela, de certa forma, surge com Lutero, que é um ícone da Revolução Protestante. Porque Lutero monta um pinheiro enfeitado com velas. E coloca uma estrela ali, que simbolizava a estrela de Belém e tal, e mostra às crianças como seria o céu na noite do nascimento de Cristo. Por conta dessa atitude de Lutero, que é um padre, né, ele está ensinando as crianças, é um catequismo, né, ele está fazendo catequismo. Por conta disso, isso acaba se popularizando, essa tradição das árvores de Natal se popularizam fortemente na Alemanha. E aí olha que história interessante em relação a isso. Então veja, o pinheiro é um símbolo da Santíssima Trindade no contexto alemão. Né? A Alemanha é protestante. A Rainha Vitória, século XIX, né? A Rainha Vitória, todo mundo sabe que a Rainha Vitória casou com um príncipe alemão, o príncipe Albert, um grande amor da vida dela. Os alemães têm uma forte tradição da árvore de Natal. Né? Então, quando a Rainha Vitória casa com o príncipe Albert, ele traz com ele a ideia da árvore de Natal, da tradição da árvore de Natal, do enfeite da árvore de Natal, etc. Tal. E a Rainha Vitória da Inglaterra vai se celebrizar, por exemplo, por montar árvores de Natal absolutamente majestosas nos palácios. Né? A partir disso, as árvores eram tão magníficas, que a partir disso o povo britânico começa a imitar a Rainha Vitória, e esse costume vai se espalhando para outros países e se populariza pelo mundo inteiro. Né? É curioso. Claro, os americanos são... os Estados Unidos são colônia, né, vamos dizer assim, dos ingleses. O americano também vai ter esse resquício desse hábito, né, que a Rainha Vitória certamente é ela que traz para o contexto inglês essa situação por conta do casamento com o príncipe alemão Albert, o seu marido, que é um homem que introduz muitos hábitos alemães na corte inglesa. Enfim, em linhas gerais, até para não cansar muito os nossos ouvintes, para a gente fazer um intervalo aí, eu acho que a origem do Natal, a origem do Natal, a gente deu mais ou menos pode seguir um fio, né? Babilônia, Grécia, Turquia, né? Egito, e com essas pontuações, assim, entendendo que para nós, no Ocidente, claro, além da força da Igreja Romana, vai ter depois a força da Igreja Protestante, notadamente em relação ao culto da árvore, porque o cristianismo continua não cultuando a árvore. O cristianismo cultua o quê? O presépio, mas não a árvore, né? É o presépio, é a adoração do menino, mas a ideia da árvore não tem. Então essa ideia da árvore, ela vem
muito da celebração protestante, né, que se entroniza na Alemanha, e da Alemanha vai para os Estados Unidos, tal, e hoje em dia as casas todas, não só as casas, né, atualmente as cidades, todas as árvores ficam enfeitadas na época do Natal, tem as ruas mais coloridas. Curitiba tem aquela apresentação fantástica, né, todo ano que acontece, com aqueles meninos cantores, etc, tal, né. Tudo bem, amigão. Vamos então para um pequeno intervalo e a gente volta já já com o tema. Então, eu não sei se iremos continuar com o mesmo tema, Lorião. O que é que você acha? Vamos passar para o tema seguinte. Não, vamos passar para o tema seguinte. Então tá. A não ser que o Gandra queira dar alguma palavra, de repente seria interessante sobre isso também. Seria interessante. Vamos ver se ele entra. Estou tentando chamar ele e ele não responde. Vamos a um pequeno intervalo musical e a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Continuem conosco e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.